Olá, pessoal! E aí? Prontos para a nossa aula de História? Bem, já tem um tempinho, né? Desde a nossa última aula de História. Sexta-feira passada nós não tivemos aula de História devido ao feriado do dia 1º de maio, né? Dia do Trabalho. Então, a nossa última aula de História ela aconteceu no dia 24, né? Dia 24 de abril. E nessa última aula, a tia Andréia tratou com vocês sobre Brasil, um estado, uma nação. Estão lembrados? Pois é, naquele momento, a tia Andréia abordou com vocês a questão da crise criada lá em Portugal, né, da insatisfação dos portugueses em relação à questão econômica de Portugal, né, o fato da família real ter vindo morar no Brasil, com o passar do tempo, começou a trazer algumas insatisfações aos portugueses, né? Então, eles começaram a se reunir, né, para organizar, pedindo o retorno, a volta da família real. Até que chegou um momento, em 1820, quando, através de uma revolução, estão lembrados? Que foi conhecida como Revolução do Porto, onde esses portugueses descontentes, eles exigiam o retorno imediato do monarca a Portugal. E dessa forma, Dom João VI, sem alternativa, ele partiu do Brasil com toda a sua corte em 1821, mas deixou o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, né? E esses revoltosos em Portugal, eles tentando reverter toda essa situação criada em Portugal, essa crise, eles queriam que o Brasil voltasse em o quê? A ser colônia de Portugal. E entre essas determinações existiam decretos pedindo a extinção da regência de Dom Pedro e exigindo também a volta imediata dele, né, de Dom Pedro, para Portugal. Mas neste mesmo momento, a elite brasileira do momento estava muito descontente com tudo isso e eles não queriam o retorno do Brasil à condição de colônia. Então, eles começaram a se organizar em busca dessa independência e buscaram a ajuda, o apoio do príncipe regente, que nesse momento decidiu permanecer no Brasil. Ele se negou a voltar a Portugal. Então, ele se reuniu a esse grupo da elite e permanecer aqui no Brasil e lutar contra essas exigências vindas lá de Portugal, da corte. Então, em 7 de setembro de 1822, durante uma viagem para São Paulo, após ter sido informado de uma expedição portuguesa que desembarcaria na Bahia, Dom Pedro proclamou a independência do país, que passou a se chamar nesse momento Império do Brasil. Bem, nós vimos também nessa aula que a tia Andréia tratou com vocês, Brasil, um estado, uma nação, que durante a viagem que ele fez para ver essa questão dessas tropas que iriam invadir, ele deixou a sua esposa, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, ela ficou no lugar dele, sendo nomeada como princesa regente interina do Brasil. E ali ela tinha todo o apoio do Conselho do Estado que ajudava nesse momento. E esse conselho trouxe para ela informações seguras dessas invasões, desses desejos, né, de Portugal a cada vez mais se fechando contra o Brasil nesse momento. Então ela enviou uma carta, né, e nessa carta, ela enviou essa carta a Dom Pedro, que estava nessa viagem. Essa carta ela incentivava o marido a proclamar a independência, né? Então nesse momento o papel da Dona Leopoldina também foi muito importante para a proclamação da independência. Falamos também que após essa independência, Dom Pedro criou a primeira Constituição do Brasil, em 1824. Essa Constituição fez com que parte da população brasileira conquistasse o direito à cidadania política, ou seja, o direito de eleger os seus representantes. Mas tinha algumas ressalvas, né? Apenas homens livres maiores de 25 anos que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis
por ano podiam exercer esse direito. As mulheres não tinham direito ao voto, nem os escravizados, tá? Mas nós vimos também que o fato do Brasil ter, a partir de agora, desse momento, né, a sua primeira Constituição, a sua organização social, a sua sociedade, ela permanecia da mesma forma organizada, ou seja, ainda com base, né, na questão da escravidão. E o poder permanecia restrito, né, concentrado na mão de grandes proprietários de terra. Essa nossa Constituição, ela estabelecia a existência de 4 poderes, essa nossa Constituição de 1824. Ela estabelecia o poder moderador, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Sendo que o poder moderador era o poder supremo, né? Estava exercido ali na pessoa do imperador. E desse poder emanava todos os outros. Então, todos os outros 3 eram submetidos a esse poder máximo aqui, que era o poder do moderador, né? Falamos também que nesse período nós tínhamos um grande artista, o Debré, que inclusive hoje, quando nós fazemos as nossas consultas históricas, a gente sempre se depara com as suas obras, porque são obras que retratam fielmente o cotidiano daquela época, porque ele esteve presente naquele momento, né? Retratando não só as paisagens do Brasil, mas a questão do cotidiano dos seus habitantes. Então ele retrata muito da questão da escravidão, né? Estão lembrados que Dom João, quando chegou aqui no Brasil, ele sentiu muita falta da questão cultural que ele tinha na corte. Então ele começou a criar várias instituições, dentre elas ele fundou a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. Então, o Debré, ele veio numa missão artística francesa para o Brasil. Em 1816, compor essa equipe nessa fundação aí da Academia de Belas Artes. E ele ficou aqui no Brasil de 1816 a 1831. E nesse período ele registrou toda a questão histórica do momento. Por isso que as obras de Debré são verdadeiras fontes históricas, né? Então, no dia 24, que foi a nossa última aula de história, além da tia Andréia ter trabalhado com vocês esse assunto, né, Estado, Brasil, Estado, um Estado e uma Nação, a tia Andréia deixou umas tarefinhas também para serem realizadas no livro de História. Então, lá na página 51, né, pedia que vocês completassem, página 51, exercício 1, que vocês completassem o quadro com as intenções e as ações dos portugueses revoltosos e da elite política do Brasil durante a regência de Dom Pedro. Todo esse gabarito a tia Andréia deixou postado para vocês lá no mural da turma, em anexo no mural da turma, ok? Mas vamos também fazer a nossa correção comentada. Bem, as intenções dos revoltosos, portugueses revoltosos, era tornar o Brasil novamente colônia de Portugal. E para isso, quais foram as ações que eles tomaram? Eles votaram leis que tornariam o Brasil novamente dependente de Portugal, né? Nós falamos isso ainda há pouco. Com relação à elite política do Brasil, aquela elite que inicialmente se juntou a Dom Pedro para que ele permanecesse no Brasil, as intenções eram tornar o Brasil independente de Portugal. E quais eram as ações tomadas por essa elite? Começar a lutar pela independência do Brasil, buscando o apoio de Dom Pedro, tá? Já na questão 2, ainda da página 51, tem uma imagem, olha lá, traz aqui a Dona Leopoldina e o seu Conselho de Estado, né, que nós falamos ainda há pouco. Em setembro de 1822, Dona Leopoldina, nomeada princesa regente interina do Brasil, reuniu o Conselho de Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou uma carta ao marido, Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, incentivando-o a proclamar a independência do Brasil. E aí, com base nessas informações,
nós tínhamos algumas perguntinhas a serem resolvidas. A primeira delas, quem era a Dona Leopoldina? Né? Nós falamos aí uma figura importantíssima no processo de proclamação da independência do Brasil. Então, Dona Leopoldina, ela era a esposa de Dom Pedro, ela governava enquanto o monarca viajava com o título de princesa regente interina do Brasil. Letra B. É correto afirmar que Dona Leopoldina desempenhou importante papel na independência do Brasil? Lógico que sim. Nós acabamos de falar que ela enviou o quê? Uma carta ao marido incentivando que ele proclamasse a independência do Brasil. Então, ela, sem dúvida, desempenhou um papel muito importante, né? Então, é sim, pois tomou a iniciativa de reunir o Conselho de Estado e escreveu essa carta aconselhando Dom Pedro, seu marido, a proclamar a independência do Brasil. Ok, gente? Letra C. Muitas mulheres tiveram e continuam tendo importância e influência no cenário político de vários países. E aí pediu que vocês pesquisassem sobre a biografia de uma mulher que tenha sido chefe, ou seja, chefe de Estado de algum país do mundo. Eu recebi, através do comentário no mural da turma, alguns desses nomes, tá? E aí eu trouxe para a nossa aula de hoje. Bem, me enviaram os nomes de Angela Merkel, da Alemanha, Theresa May, da Grã-Bretanha, Michelle Bachelet, do Chile. Então, assim, foram os nomes que me foram enviados pelo mural da turma, de mulheres, né, que continuam tendo muita influência no cenário político desses países. Ok? Bem, aí lá na página 53, do nosso livro de história, vai abordar aquela questão dos 4 poderes que eu falei para vocês, que era estabelecido pela nossa Constituição de 1824, né? O poder moderador, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, para isso, o livro traz esse organograma aqui, ó, tá? Como eu falei anteriormente, vocês podem ver o poder moderador aqui, ó, como supremo, e onde saem essas setas aqui, ó, é onde o poder é emanado, mas através dele, ele é o superior, tá? Através disso, vem a perguntinha A. Que poderes eram exercidos pelo imperador? Então, se nós analisarmos bem esse organograma, nós podemos ver que o poder moderador era exercido exclusivamente pelo imperador, mas ele também exercia o poder executivo junto com os ministros dele, tá? Então, a resposta é o poder moderador e o poder executivo. Letra B. A forma de organização dos poderes do império conferia amplos poderes ao imperador. Explique por quê. Essa forma organizacional mostrada aqui, ó, conferia ao imperador amplos poderes. Por quê? Com base nessa própria organização. Quem é que está lá em cima? Quem é que está no topo? Como soberano, emanando depois orientações para os outros poderes. O poder moderador, que era representado pela pessoa de quem? Pelo próprio imperador, né? Então, o poder moderador exercido pelo imperador estava acima dos outros poderes, o que lhe conferia o controle sobre todos eles, o controle total sobre todos eles, tá? Na número 2, é uma outra perguntinha. Na escola onde você estuda, qual é o documento que estabelece direitos e deveres de todos os participantes do ambiente escolar? Então, nós temos um documento chamado Regimento Escolar. E é ele que estabelece os direitos e deveres de todos do ambiente escolar. Todos que compõem aquela comunidade escolar. Correto, gente? Bem, vamos agora, então, para a página 57. Ainda há pouco, a tia Andréia relembrou sobre o Debré, né? Falamos sobre a importância dele dentro da nossa história e essa importância nos dias atuais, como fontes históricas que ele registrou
no decorrer do tempo que ele ficou aqui, de 1816 a 1831. Então, aqui na página 56, nós temos duas obras de Debré. Essa aqui é a número 1, essa é a número 2, ok? Então, com base nessas obras, nós vamos responder a pergunta 1 da página 57. As obras de Debré são importantes fontes históricas e fazem parte de nossa cultura, da nossa memória cultural. A partir das representações do cotidiano dos escravizados no Brasil feitas por Debré, podemos aprender um pouco sobre aspectos da cultura afro-brasileira no período imperial. E aí vem a perguntinha A. Quais costumes foram retratados nas obras reproduzidas na página anterior? Então, nós temos aqui na página anterior essas duas imagens. A primeira, casamento de negros de uma casa rica, essa daqui. E a segunda, cortejo fúnebre de uma criança negra. Então, as obras aí, no caso, retratam um casamento e um cortejo fúnebre. Letra B. Cite a obra que retrata um costume africano e a que retrata um costume europeu. Bem, dessas duas obras aqui representadas, a obra 1, essa daqui, ela representa o costume europeu. Nós podemos observar pelas roupas, pela postura corporal das pessoas, né? A postura sugere hábitos europeus, a presença do padre aqui no meio, né? Tudo isso caracteriza o quê? A herança europeia. Já na figura 2, olha lá, retrata um costume africano. Nós percebemos a diferença das vestes, ó, roupas, tipo de caixão, a ausência de símbolos religiosos como a cruz, tá? Na número 2, ainda da página 57, pedia que vocês fizessem uma pesquisa em livros ou na internet e anotassem no caderno de vocês de história costumes atuais que revelassem a influência da cultura africana na sociedade brasileira. Então, eu também recebi nos comentários do mural de vocês algumas indicações dessa pesquisa. Então, o que me foi relatado? A capoeira é uma influência da cultura africana, o samba, a feijoada, alguns instrumentos musicais também, tambores, algumas coisas assim, também foram retratadas como influência da cultura africana, correto? Bem, e para finalizar, página 58 de História, nós nos deparamos com uma linha do tempo. Então, nós tínhamos que completar a linha do tempo com os acontecimentos listados abaixo em ordem cronológica, tá? Então, vamos verificar. Nós temos assim, a linha do tempo, que é as etiquetinhas com os anos, e nós vamos ver o acontecimento e colocar dentro da legenda ao ano que se refere. Então, vamos lá. Letra A, Proclamação da Independência do Brasil. Então, nós vamos colocar lá na etiquetinha de 1822. Próximo, B. Dom João VI retorna a Portugal por causa da Revolução do Porto. Então, vamos lá, 1821, letra B. Agora a letra C. Instalação da corte portuguesa no Brasil e abertura dos portos às nações amigas. Nós vamos colocar a etiquetinha em 1808, letra C. Próxima, letra D. Dom Pedro ortoga a primeira Constituição do Brasil. Letra D, lá em 1824. Ok? Continuando. Letra E. Diante das ameaças da França, Dom João decide transferir a corte portuguesa para o Brasil. Letra E, 1807. Foi quando Dom João resolveu transferir a corte para o Brasil. Letra F.
Elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Letra F, 1815. Letra F, ok? Então, essa é a linha do tempo, de acordo com os acontecimentos listados aí em ordem cronológica, tá? Vamos agora para a questão 2. Na questão 2, nós temos essa gravura aqui, oficial da corte indo ao palácio. É também uma obra de Debré, um registro de Debré, tá? E com base nessa gravura, a pergunta A é a seguinte: qual é a condição social das duas pessoas retratadas por Debré nessa gravura? Então, nós temos aqui um homem que faz parte da elite, com certeza, pelas vestes, a postura corporal dele, e uma mulher escravizada. Olha lá, carregando alguns objetos, a vestimenta dela, ela está descalça. Então, retrata aí o homem como fazendo parte da elite e a mulher é uma escravizada. Letra B. A ordem social retratada nessa obra sofreu alguma mudança em razão da independência? Mesmo com a independência, mesmo com a criação da nossa primeira Constituição de 1824, a organização da sociedade sofreu alguma alteração, gente? Olhando para essa imagem aqui, o que nós podemos responder? Não. A escravidão continuou a existir. O poder centralizado na mão dos grandes proprietários de terra continuou a existir. Ok? Bem, sendo assim, nós finalizamos aqui a nossa correção da última aula de História. E agora, o que eu vou propor como atividade? Nós vamos fazer agora uma verificação da nossa aprendizagem, né? Sobre as unidades que nós trabalhamos História. Na unidade 1, nós trabalhamos o início da civilização, quando nós falamos sobre os povos nômades, os povos sedentários, estão lembrados? Depois, lá na unidade 2, nós começamos a falar quando o Brasil era de Portugal. Falamos da questão do Império Marítimo Português, falamos questão da exploração do pau-brasil, das drogas do sertão. Depois nós também analisamos a questão das capitanias hereditárias, do governo geral. E por último, a nossa unidade 3, que nós acabamos de falar agora. O Brasil independente nasce uma nação. A vinda da família real, a transformação desse Brasil em Estado e nação, né? Então, essa foi a última unidade tratada em História. Então, sendo assim, eu vou deixar agora para vocês algumas perguntas e respostas. Deixo algumas perguntas e para cada uma delas eu deixo as alternativas e vocês terão que assinalar aquela correta, ok? É a nossa atividade de perguntas e respostas, é o nosso quiz de História. Então, a tia vai deixar essas perguntas anexadas no mural da turma. Então, vocês vão ter que ir lá no mural da turma, abrir esse anexo e responder no caderninho de vocês de História a alternativa correta, tá? Na aula seguinte, a tia Andréia vai postar as respostas, tá? O gabarito. Mas olha só, esse quiz de História, esse perguntas e respostas, eu vou destacar como sendo o nosso para casa. Lembra do nosso combinado? A atividade que a tia Andréia destaca para casa é aquela atividade que vocês não podem deixar de postar para mim nos comentários do mural. Então, amanhã, né? Sempre no dia seguinte. Amanhã eu já estou aguardando no mural da turma, lá nos comentários, a postagem dessa atividade do quiz de História, para a casa de História, perguntas e respostas, ok? Então, gente, até a nossa próxima aula de História. Beijos em todos, bom final de semana.